Olá, proanos e proanas, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente na nossa terceira live da plataforma Proa. Como vocês sabem, vocês estão na nossa semana, na quinta semana de curso, no nosso módulo de planejamento de carreira. E como vocês sabem, tudo que a gente estruturou dentro da plataforma Proa, da nossa jornada de 100 horas, é para que ajude vocês a melhorarem e vocês consigam o primeiro emprego. Então, antes de chamar o nosso super convidado, eu queria falar algumas palavrinhas sobre planejamento de carreira. Tudo que a gente vai ser no futuro depende muito do que a gente faz hoje. Então, a minha sugestão para vocês é pensem muito bem, planejem muito bem o que vocês querem, gastem muita energia nisso, para que vocês no futuro tenham os resultados disso, tá bom? Então, eu vou aproveitar, antes de chamar o Barbará aqui para falar com a gente, eu queria só relembrar um pouquinho como que funciona a nossa live. A gente tem a duração de 1 hora, então eu vou convidar o Barbará, eu não posso dar spoiler, prometi que eu não dou spoiler, ele vai contar coisas super bacanas para vocês sobre a vida dele e sobre também planejamento de carreira, como que ele estruturou toda a carreira dele. O Barbará é um dos nossos fundadores aqui do Proa. E enquanto o Barbará estiver explicando, vocês podem mandar para a gente as perguntas. A gente tem acesso aqui ao chat, então pode enviar as perguntas. E no final a gente vai escolher algumas perguntas para fazer por Barbará. Obviamente a gente não vai conseguir fazer todas, mas a gente vai tentar endereçar o máximo possível, tá bom? Então aproveitem essa oportunidade, anotem tudo, aprendam muito, porque hoje é uma aula de vida. Então agora eu vou pegar minha colinha, porque é muita coisa, né? Para falar um pouquinho sobre quem é o Marcelo Barbará. Marcelo, ele é um dos fundadores e conselheiros do Instituto Proa. Ele também é sócio fundador de duas empresas de investimento, a Lanx Capital e a Cambuí Investimentos. Ele possui mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro, ocupou diversos cargos. Marcelo iniciou sua carreira no Banco Garantia e, após a aquisição do Banco Garantia pelo Credit Suisse, atuou como diretor-gerente das operações para as operações brasileiras e, posteriormente, como chefe de renda fixa para a América Latina. Marcelo foi também membro do Comitê Executivo do Credit Suisse no Brasil. Após deixar o banco, foi CEO e membro do Conselho da RB Capital. Marcelo foi diretor da Associação Brasileira de Mercados de Capitais, Ambima, e membro do Comitê de Política Monetária e do Comitê de Ética. É conselheiro do MASP, do Instituto FOR e do Fundo de Impacto Positive Ventures. Ele é graduado em Administração de Empresas pela FGV no Rio de Janeiro e mestre em Finanças pela FGV São Paulo. Ele também tem os certificados de Harvard Honor President Management e Stanford Distinguished Careers Institute. Bom, é muita coisa, né, pessoal? Eu queria só reforçar para vocês o prazer e a honra que a gente tem de ter um dos fundadores, uma das pessoas mais importantes no mercado financeiro do Brasil, para compartilhar um pouco da história deles com vocês, tá bom? Então, Bárbara, agora bola contigo e muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não costumo participar de live, então eu geralmente, quando falava no Proa, é muito mais fácil, né? Porque você consegue se conectar com as pessoas, você sabe se as pessoas estão entendendo exatamente o que você está falando, até para você ter uma chance de corrigir. Então, como isso aqui é uma live, quer dizer, eu não consigo ver vocês, eu não sei quanto conectado nós estamos, mas eu vou contar aqui a história, mas fiquem super à vontade para mandarem perguntas e, dentro do possível, eu vou tentar responder todas, tá? Bom, eu poderia dizer que sou muito diferente de vocês, mas, de fato, eu acho que temos também várias semelhanças, tá? Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês quantos aqui têm a mãe se separou aos 21 anos de idade com 2 filhos, né? Possivelmente vários ficarão assustados, outros vão dizer que exatamente o que aconteceu na minha casa. Pois bem, eu nasci em família rica e tradicional no Rio de Janeiro, mas aos 21 anos minha mãe se separou do meu pai, eu tinha só 1 ano de idade, então ela era uma mãe com 21 anos e 2 filhos. Né? Ela teve o primeiro filho aos 17, o segundo aos 18, e aos 21 anos estava separada com 2 filhos.
e ela tinha muito orgulho. Então, a gente tinha uma vida muito difícil, muito difícil. Só para dar um exemplo, quer dizer, minha vida foi feita de muitos contrastes, né? Eu não podia convidar nenhum amiguinho da escola para comer na minha casa, porque não tinha, a comida era contada, não tinha sobra, assim, eu não podia, não tinha bife para mais uma pessoa, né? Então, e eu vivia no contraste, porque eu ia na casa da minha avó e ia servido à francesa. Para quem não sabe o que é serviço à francesa, é um garçom servindo as refeições, né, com luvas e tal. Era um negócio assim, uns extremos que não faziam nenhum sentido, né? Mas eu acho que a parte boa são as dificuldades, porque quem nasce com muita facilidade geralmente não desenvolve o desejo, né, de realizar e de fazer a diferença do mundo, né? Então, eu acho que eu melhorei com as dificuldades, né? Eu cresci com as dificuldades. Então, certamente todos vocês, eu não vou dizer que é uma exceção, vivem num ambiente com muitos desafios e muitas dificuldades. E apesar do meu caso, eu ter nascido numa família rica e tradicional, eu também experimentei muitas dificuldades que forjaram a minha personalidade e algumas características importantes para alcançar vários dos meus objetivos, né? Então, aos 7 anos de idade, eu costumava entrar na casa do vizinho, era uma casa grande, e pegava a jaca e botava na frente da minha casa um, botava uma toalha no chão e botava jaca e revistas, gibis antigos para vender, né? E qualquer um que me perguntasse o que eu queria ser quando crescesse, eu só tinha uma resposta e eu não pensava duas vezes, né? Eu sempre dizia, eu quero ser rico, né? Então, eu desde muito pequeno, eu botei isso como a minha grande ambição, né? Desde muito pequeno, eu quero ser rico. Talvez pelas dificuldades e pelos contrastes, e eu não queria viver naquelas dificuldades, eu não queria ver tantos contrastes. E é importante guardar essa informação de contraste, que isso tem a ver também, essas desigualdades têm a ver também muito com o que eu me dedico hoje em dia, né? E nós vamos chegar lá, que é o final da história, tá? Então, aos 14 anos, voltando, aos 7 anos eu já trabalhava, né? Já fazia lá, vendia jaca, vendia gibi, vendia suco, botava sempre na vendinha assim na frente da minha casa. Mas aos 14 anos eu comecei a empreender de fato, né? E aí eu me tornei DJ. Eu acho que tem até uma foto aí dessa época. Isso é uma foto que foi publicada num jornal, porque eu realmente era um DJ de muito sucesso, né? E tudo que eu tento fazer na vida, eu tento fazer bem feito, né? E vocês olhando a foto, eu não sei se já tá aparecendo, vocês devem notar que tem um monte de equipamentos. Fala assim, pô, mas você falou que tinha um monte de dificuldades e tal, como é que você tinha esse monte de equipamentos? Muito simples. Como todo mundo tem dificuldade, eu pedia dinheiro emprestado, né? E com esse dinheiro emprestado, eu pude comprar esses equipamentos, e com esses equipamentos, que eram equipamentos muito bons, né? Eu estudei bastante, eu consegui realmente ter muito sucesso. Eu trabalhava nos finais de semana, desde 14 anos, eu trabalhava sexta e sábado, virando noite, quando meus amigos estavam indo para a praia e se divertindo, né? E eu estava trabalhando, e durante a semana eu tinha que ir para a escola e estudar como qualquer jovem de 14 anos, né? E aí, aos 16 anos, eu comecei a migrar do DJ para uma confecção. Então, eu fazia ali shorts, camisas, mochilas para vender. E, de novo, né, eu tinha que pegar dinheiro emprestado, porque era uma operação que ia crescendo, né? Era alavancado, que se chama, né? Quando você tem que comprar muita coisa e pede dinheiro emprestado para comprar, você está se alavancando, né? Então, é assim que eu fazia. Mas aí eu queria compartilhar com vocês o primeiro aprendizado, né? Nessa da minha vida, né? É você sempre honrar
os seus compromissos. Eu acho que esse é um aprendizado importante, porque eu sempre consegui pegar dinheiro emprestado com os meus tios, porque eu sempre paguei, né? Mesmo no dia que eu não pude pagar, eu fui até o meu tio e disse, olha, infelizmente eu ainda não consegui juntar o dinheiro para pagar na data combinada, queria que você me desse um pouco mais de prazo e eu vou quitar a dívida. E eu sempre quitei todos os meus compromissos. Então, acho que esse é o primeiro grande aprendizado, é você sempre honrar os seus compromissos. Mas a minha vida também, ela foi feita de vários acidentes, né? Inclusive, eu fiz uma apresentação nos Estados Unidos, quando eu estava estudando em Stanford, você tem que fazer uma apresentação sobre a sua história de vida, né? E as coisas que aconteceram na sua vida que transformaram você no que é. E eu acho que uma das coisas relevantes da minha vida são os meus acidentes, né? Eu tive vários acidentes, né? Então, aos 17 anos, eu tive o meu primeiro grande acidente, que foi um acidente de motocicleta. Um dos meus tios tinha me dado uma moto, né? E era uma moto de corrida, era uma motocross. Eu fui para participar de uma competição de motocross, eu sempre fui muito competitivo. E antes da competição se iniciar, uma outra moto saiu de um pulo e pousou em cima da minha perna, eu quebrei em mais de 20 pedaços, e fiquei 1 ano e meio consertando a minha perna, né? E um dos momentos mais difíceis foi quando minha perna começou a gangrenar, eu tinha gesso até a virilha, né? Era verão no Rio de Janeiro, um calor louco, e eu não passava a febre, e era uma espécie de gangrena que estava se desenvolvendo na minha perna, e eu estava desacordado, mas eu estava escutando tudo que estavam falando, e a discussão é se iriam amputar ou não a minha perna. Então, uma das piores sensações do mundo é você ouvir esse tipo de discussão. Você não pode fazer nada, porque as pessoas estão te vendo dormindo e, na verdade, você está consciente, né? Mas até aí tudo bem, porque eu não cortaram a minha perna, graças a Deus, eu me tornei um bom atleta, e vocês vão ver mais à frente. Mas depois de 1 mês sem a escola, né, no primeiro mês, eu era um cara muito popular na escola, né? Seja porque eu fui DJ, então todo mundo gostava de ir nas festas que o Marcelo Barbará era o DJ, então o cara super popular na escola, né? Imagina, andava de motocross, né? Andava de moto, mas eu percebi que depois lá dos 30 dias começou a diminuir as pessoas que iam me visitar, né? Como minha recuperação levou 1 ano e meio, eu acho que no final desse ano e meio, eu poderia talvez encher uma mão das pessoas que iam me visitar. E não somente isso, eu não consegui passar no vestibular, né? Porque era o ano de vestibular. Imagina, eu tinha tido um acidente, quebrado minha perna em vários pedaços. Em setembro, o vestibular começava em novembro, dezembro, e eu consegui passar no último vestibular, que era em janeiro, na reclassificação, ou seja, em último lugar, na Getúlio Vargas, tá? Porque eu consegui, a partir de dezembro, me concentrar um pouquinho mais, voltar a estudar, e passei em último lugar na Getúlio Vargas. Então, antes de falar um pouquinho da minha experiência na Getúlio Vargas, eu queria compartilhar o segundo aprendizado nessa história, né? É que nem todos que estão perto de você são seus amigos, né? Você pode estar, às vezes, cercado, ser um cara popular, muito, muito conhecido, né? Mas não necessariamente essas pessoas são seus amigos. Então, acho que isso é um aprendizado importante. E uma outra coisa que eu queria compartilhar, né? As pessoas gostam de dizer que muitas pessoas dizem que você tem que errar para aprender. Não necessariamente, tá? Você nem sempre precisa errar para aprender. Você pode aprender com as suas experiências. Por exemplo, como eu já compartilhei aqui, o meu primeiro aprendizado, que é sempre honrar os seus compromissos. Eu não precisei deixar de pagar para saber que isso era importante. Na medida que eu pagava e honrava meus compromissos, eu via que eu sempre tinha crédito para pegar novos empréstimos, né? Então, você não precisa falhar para aprender ou errar para aprender, tá?
Então, voltando aqui para o meu segundo aprendizado, né, que nem todos que estão perto de você são seus amigos, né? Bom, finalmente eu entrei na Getúlio Vargas, tá? E aí eu percebi que eu sempre fui muito perceptivo, sempre tentei prestar atenção no que acontecia no meu entorno, né? E eu percebi que todo mundo que era bom e se projetava assim, em geral falava bem inglês. Aí eu falei, pô, eu tenho que falar bem inglês, né? Eu tinha aprendido um pouco de inglês na escola, mas estava longe de aprender, de saber falar bem inglês. E aí peguei todas as minhas economias de DJ e de depois da minha confecção e fui para os Estados Unidos estudar inglês, tá? Fui para Berkeley, na Califórnia, lavava prato. A única ajuda que eu recebi foi da minha mãe, foi $100 que ela me deu. E todo o resto eu paguei, a minha passagem, o meu curso e o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, esses 4 meses, e basicamente lavando o prato para poder conseguir sobreviver na Califórnia. Mas também, o fato de eu ter saído do Brasil e ter ido para os Estados Unidos abriu a minha cabeça de um modo também extraordinário. Eu descobri que o mundo era muito maior do que o Rio de Janeiro, com as minhas festinhas, os meus amigos, as praias, né? Então, acho que esse foi o meu terceiro aprendizado, né? Pense grande, olhe ao redor, saia da sua zona de conforto, conheça o mundo, tá? Acho que esse é o terceiro aprendizado importante, tá? Bom, voltei dos Estados Unidos, continuei empreendendo, né? E aí eu foquei em fazer mochilas, aqueles backpack, né, que todo mundo... e naquela época era uma novidade, né? E eu tinha visto isso nos Estados Unidos, muita gente indo para a Universidade de Berkeley de mochila, e comecei a fazer mochilas aqui e deu muito certo, né? Na Getúlio Vargas, eu comecei também como um aluno muito distraído e não dando muita importância para a faculdade, tá? Além de eu ter sido o último, eu só sentava lá na última fileira, não dava bola para a escola, queria ir para a praia, queria passear, e em algum momento que a ficha eu achei que isso não ia funcionar dentro dos meus objetivos de vida, né? Lembrando que um deles, lá quando eu era muito jovem, era ser rico, né? Então, eu estava sempre escorregando de um lado para o outro, né? Como é que eu foco em fazer a coisa que realmente vai me levar ao meu objetivo e como é que eu curto a vida, né? Sempre indo de um lado para o outro. Mas aí caiu a ficha na faculdade, eu falei, bom, se eu já falo inglês, agora eu tenho que ser bom aqui, porque quando eu estava nos Estados Unidos eu vi que tem muita gente boa e extraordinária, fora da curva, e eu estava, assim, aquilo me deixou muito desafiado, assim, eu tenho que ser bom também. Em suma, eu sou o 5º melhor aluno da Getúlio Vargas, lá da minha geração, estudei bastante para poder, eu acho que eu não fui melhor porque eu tinha o começo muito ruim, né? Então, além de eu ter que fazer os anos seguintes serem extraordinários, com notas excelentes, o que você fez no começo sempre me arrastou um pouquinho, mas eu acho que ser o 5º aluno lá da minha geração, da Getúlio Vargas, também foi um achievement, né? Como é que diga? Como é que fala isso em português? Foi uma conquista, assim, super interessante, tá? Bom, o que aconteceu, eu já estava lá com 21 anos, me formando, e aí minha vida estava um inferno. O que acontecia, o que estava acontecendo na minha vida aos 21 anos, tá? Teve lá um inglês lá na faculdade, na Getúlio Vargas, o nome dele chamava-se Roger Walker, e ele falou com o responsável de que ele queria entrevistar os 5 melhores alunos, mas não necessariamente os que tivessem as melhores notas. E aí eu fui selecionado lá e acabei sendo aprovado num processo, e aí eu entrei no mercado financeiro, foi a primeira vez que eu pisei no mercado financeiro, eu fui trabalhar na Fininvest, tá? E lá eu aprendi muito.
mas a minha vida estava realmente um inferno aos 21 anos, porque eu estava me formando, eu fazia alguns cursos noturnos, porque eu queria melhorar o meu currículo, então eu fazia cursos de matemática financeira, fiz cursos de marketing, e como aluno da Getúlio Vargas eu tinha, eu tinha benefício de alguns cursos gratuitos, de outros que tinham um valor muito reduzido, então eu enchi meu currículo de cursos, esses cursos noturnos da Getúlio Vargas, então eu estudava, fazia curso à noite, comecei um estágio na Getúlio Vargas, estava produzindo ainda as mochilas, né, e algumas camisas, e começava uma nova empreitada. Aquele inglês que foi lá selecionar, ele ficou muito impressionado assim com a minha energia de querer fazer coisas, minha vivacidade, né? E ele disse que tinha umas ideias e me convidou para ser sócio dele. Então, eu ali comecei um negócio chamado Novatec, eu fazia sistemas de pressurização de água. O negócio foi bem, mas só para vocês entenderem, eu tinha que subir no telhado das casas, que eu botava o sistema de pressurização, eu ia com a camisa da empresa, aí quando eu saía, às vezes eu tinha um cliente, outro que ia lá e botava uma gorjetinha no meu bolso, né? Então, essa foi minha experiência aí com a Novatec, né? Mas, obviamente, quem faz essa quantidade de coisas, né? Acordava às 4h30 da manhã para cortar os tecidos das mochilas, das roupas, ainda tinha que fazer trabalhos da faculdade, estudava à noite, saía do curso à noite, ia para a casa do Roger, 9 horas da noite, para olhar, botar de pé a Novatec, que era o sistema de pressurização de água, e às vezes saía de lá 10h30, 11 horas da noite, ia no subúrbio do Rio de Janeiro, ia para Bangu, ia para Caxias, entregar as coisas para as costureiras ou pegar as peças das costureiras, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, acordava 4h30 da manhã para cortar tecido, tinha que estar às 7h30 na faculdade, saía da faculdade, ia para o estágio, saía do estágio, ia para casa, e às vezes tinha aula à noite, quando não tinha aula ia para a casa do Roger, se tinha aula, eu depois da aula ia para a casa do Roger, saía da casa do Roger, eu ia para o subúrbio, obviamente isso não vai funcionar, e não funcionou, né? E aí, eu vou usar uma expressão em inglês, mas que é muito conhecida nessa faixa etária, que é o burnout, né? Que assim, você queimou o fusível, né? Assim, pô, não aguentava mais. Eu sempre tive paixão por esporte, tinha me machucado muito, eu já tinha conseguido voltar a correr e eu tinha começado a velejar e decidi que eu queria ser campeão de windsurf. Então, logo depois que eu já estava, né, eu tinha terminado a faculdade, fazia esse monte de coisas, depois eu comecei a estagiar, fui muito bem no meu estágio, fui promovido lá, eu era o assistente da diretoria, mas eu estava infeliz, cansado, e resolvi negociar lá com o meu chefe, que era o diretor mais importante da Fininvest, depois virou o presidente, que eu já estava lá 1 ano e meio, que eu gostaria então de tirar 2 meses de férias. Antes disso, eu pensei em largar tudo e dar a volta ao mundo, tá? E todos disseram que eu era maluco, que eu não deveria fazer isso. E eu acho que estavam todos errados, tá? A hora de fazer maluquice, ser irresponsável, é quando você tem 17, 18, 20, 21, 22 anos. Não quando você tem 40, né, 30, 40, 50, que você já tem família, filhos, responsabilidades. Aí não dá, é maluquice, mas você não tem nada que te prenda. Então, a hora de você viver, de você ter experiências, de você errar, acertar, é quando você é muito jovem. Então, fica aí a dica, né? Não é uma dica, não necessariamente você precisa seguir, de que se você quiser fazer loucura, faça quando você é muito jovem, tá? Bom, negociei com o meu diretor, eu já estava começando a velejar de windsurf, eu era um velejador médio, e eu realmente achei que queria ser campeão desse negócio. Larguei tudo, com um compromisso, não fui dar a volta ao mundo, porque ninguém na família me apoiou, mas peguei minhas economias todas e fui para o Hawaii. Passei 2 meses para o Havaí, e aí tem algumas fotos aí dos meus treinos e das ondas que eu pegava,
Tem uma onda grande no Havaí também, que acho que vai mostrar daqui a pouco. Depois eu voltando para o Brasil, eu consegui ser patrocinado e era uma loja, essa é uma onda, eu não sei exatamente quais que vocês estão vendo, né? Assim, porque tem um delay entre o que eu vejo e o que vocês veem. Então, eu voltei para o Brasil, ganhei alguns campeonatos, arrumei um patrocínio e cheguei então a trabalhar mais algum tempo na Fininvest e paralelamente eu tinha aquela empresa de pressurização de água, que é a Novatec, né? E eu estava infeliz, né, na Fininvest e resolvi voltar para o meu ramo empresarial, tocar a minha empresa, que era a Novatec, com a condição que eu pudesse verejar e treinar toda a tarde que ventasse. Então eu chegava lá às 7 horas da manhã para produzir o sistema de pressurização. Se tivesse vento, 3 horas da tarde eu ia treinar. E eu realmente queria ser campeão de windsurf. Eu, dali do meu universo do Rio de Janeiro, eu fui muito bom e tal, mas entre ser um campeão mundial e ser um campeão local, tem uma diferença muito grande, muito grande. Então, se alguém quiser percorrer o caminho de ser um esportista profissional, pense bem, principalmente quem gosta de jogar futebol e tal. A chance de você ser mais ou menos e nunca ser realmente um grande atleta, né, é enorme, enorme. Então você tem que ponderar bem o risco, né, e o benefício desse risco que você está correndo. Então, a chance de você não ser nada é muito grande, tá? Fica essa dica também. Não vou nem dizer que é um aprendizado, porque o que aconteceu aos 25, 26 anos, eu estava extremamente frustrado. A minha empresa, ela ia bem, vendia lá os sistemas de pressurização de água, e se tudo der certo, com 50 anos, eu ia conseguir comprar um apartamento de 2 quartos, num lugar mais ou menos. E para quem queria ser muito rico, né, aos 7 anos de idade, isso era uma frustração enorme. Mas eu podia ter um consolo. Eu falei, pô, em algum momento eu pensei que eu pudesse ser um campeão, né, mundial de algum esporte. Essa frustração também começou a pesar, porque apesar de eu ganhar alguns campeonatos no Brasil, ter patrocínio, ser muito conhecido e tal, eu não ia conseguir viver de esporte. Certamente, lá pelos meus 30, 30 e poucos anos, eu ia ser me aposentar sem nenhum dinheiro e certamente isso ia me causar uma frustração enorme. Então, nos momentos difíceis, eu acho que você não pode se abater, você tem que buscar uma energia e você precisa se reinventar. E aí eu comecei a pesquisar o que dava certo e o que não dava certo, ou quem deu certo e quem não deu certo, quais os negócios que iam bem. E eu separei 2 setores que podiam ir muito bem no Brasil. E voltando aqui à minha história, lembre-se que minha mãe se separou aos 21 anos de idade. Eu tinha muito pouco contato com meu pai. Muito pouco, como até hoje eu tenho muito pouco contato. Acho que eu falo com meu pai 2 vezes por ano. Eu ligo para ele no dia do aniversário dele, quando ele lembra do meu, ele liga para mim, e no Natal a gente se vê na casa da minha avó, que agora ela faleceu, então nem Natal, e com pandemia, nem Natal a gente se vê mais. Então, eu tive que tomar as minhas decisões pela observação e pelo bom senso. As minhas decisões sempre foram por aí. Eu não tinha um coaching, eu não tinha um mentor me dizendo faça isso, faça aquilo. Então eu tive que fazer na raça. Então, eu acho que, de certa forma, eu me assemelho com muitos de vocês também pelas dificuldades e pelas descobertas que eu tive que fazer por conta própria. Tá? Obviamente, estudando numa boa faculdade, estando cercado de um ambiente que te instiga, te provoca, faz com que você procure melhorar. Né? Então, para vocês aqui, que ainda não sonhou em fazer uma faculdade, coloque no plano de vida tentar uma faculdade, e sempre tem formas de conseguir uma bolsa de estudos, sempre tem formas. Tá? Bom, aos 26 anos, frustrado, 2 setores piscaram na minha cabeça aqui que poderiam ser bons: comércio exterior e mercado financeiro. Quem é bom nesses setores? Fiz uma pesquisa e no mercado financeiro apareceu o nome de uma pessoa chamado Jorge Paulo Lema. E o banco chamava-se Garantia.
Talvez para muitos de vocês não saibam quem é o Jorge Paulo ou o que é, ou o que foi o Banco Garantia, mas o Banco Garantia foi o banco mais admirado e temido durante os anos que ele operou, tá? E eu fui contratado pelo Jorge Paulo Lema, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, é um empresário de muito sucesso, eu posso falar dele, é uma pessoa que eu tenho um grande agradecimento, e eu fui contratado lá do Banco Garantia. Aí vocês devem imaginar, poxa, o cara foi contratado para ser o diretor-presidente. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, isso é um outro problema da juventude, achar que vai ser contratado já para mandar, não quer fazer coisa chata. Esquece isso. Vai fazer um monte de coisa chata, vai fazer um monte de coisa que não gosta, até vai ter que ser muito bom fazendo coisa que não gosta e que é chato. Vai ter que se provar aí para, quem sabe, ter oportunidade de começar a fazer outras coisas que você goste. Tá? Então, para vocês entenderem onde é que eu fui contratado no Banco Garantia, eu vou falar o que era, mas muitos de vocês não vão saber. Tá? Eu fui contratado para ser telexista. Telex, não existe isso aí, numa época que não existia iPhone, não existia e-mail, não existia nada disso. Era uma máquina com uma fita que eu digitava, fazia reserva de hotel, reserva de avião, e passava essa fita numa máquina e a pessoa recebia do outro lado. Como eu fui um muito bom telexista, eu fui promovido depois de um mês no Telex para ser office boy. Aí você já sabe o que é office boy. Então eu comecei no Banco Garantia como office boy, tá? Possivelmente é onde muitos de vocês começarão. Mas lembrem-se que, apesar dessas dificuldades de acidentes e tal, eu estudei. Eu fui atrás, eu sou o 5º melhor aluno da Getúlio Vargas. Eu fiz vários cursos de extensão. E um deles, o que eu mais me identifiquei, era matemática financeira. E naquele meu estágio na Fininvest, eu aprendi profundamente matemática financeira. Tanto é que eu fui promovido para ser o assistente do diretor mais importante da companhia. Eu era uma das poucas pessoas dentro de uma instituição enorme que sabia fazer conta e sabia usar a matemática financeira. Então, eu acho que tem algum aprendizado aqui que eu já vou compartilhar com vocês. Eu fui office boy e alguns meses depois eu fui promovido. Obviamente, aquilo fazia parte para quebrar a minha empáfia, realmente quebrar a minha moral, né? Imagina, eu era office boy, gente. Um dia entrou no banco um amigo da sociedade, um amigo dos meus avós da Sociedade Carioca, posso até falar o nome dele, o Alex Hegler, que me conhecia desde que nasceu, me viu sentado passando no Telex, ele pulou, tomou um susto, falou: "O que você está fazendo aí?" Eu falei: "Alex, foi o único lugar que me arrumaram aqui no banco." Bom, fazendo uma história longa, muito curta, 6 anos depois eu virei sócio do Banco Garantia, eu passei por todas as áreas do banco, eu fui telexista, eu fui office boy, eu fui da tesouraria, do cofre da tesouraria, depois eu fui promovido para ir para a área comercial, e depois eu caí na área mais importante do banco, que era o trading. Imagina, por que eu caí lá? Porque eu estudei matemática financeira, porque eu estava preparado quando a oportunidade surgiu. Em algum momento, a oportunidade vai surgir na vida de vocês. Alguma oportunidade interessante vai surgir, mas vocês precisam estar preparados. Então, de um jeito ou de outro, eu me preparei a minha vida toda para aquele momento. Não que eu planejei, mas na hora que a oportunidade apareceu, eu estava pronto. Eu sabia o que eu queria, eu já tinha passado dificuldades, eu não queria ser pobre e eu dominava a matemática financeira. Era a grande oportunidade da minha vida. E foi através dessa oportunidade que eu me consolidei no banco e que acabei virando sócio. Então, o aprendizado 4 dessa história é que você sempre deve acreditar no seu potencial e dedicar-se o máximo que você puder para alcançar os seus objetivos. Tá? E a vida, ela não é linear.
Tá? Não esperem uma vida linear, toda encadeadinha, planejada. Não é assim. Tem sempre uma surpresa. Um acidente que te tira do jogo, a morte de um familiar, uma empresa que não foi bem, você estava empregado, vai ser cheio de surpresas, mas você tem que ser resiliente. Você não pode desistir com as dificuldades. Não pode. Dificuldade tem para todo mundo. E se sobressai, vence quem é capaz de conviver com as dificuldades, com as adversidades e se reinventar nesses momentos de grandes desafios que vão acontecer na vida de vocês, como acontece na vida de todo mundo. Tá? Bom, em 1998, nós vendemos o banco para o Credit Suisse. Tá? E as razões são muitas, mas eu acho que basicamente foi que nós sócios estávamos ficando tão ricos, todos nós, que a gente perdeu o olho da bola. Tá? Não sei se vale a pena compartilhar, mas assim, comprava helicóptero, carros, assim, eu comprei um Audi no último modelo, um outro lá comprou 2 Ferraris, quer dizer, coisa de maluco, assim, não faz nenhum sentido, isso é um devaneio, tá? E esse devaneio, e o dinheiro traz esse tipo de situação, eu acho que fez com que nós, sócios, tirássemos o olho da bola. A gente passou por dificuldades, porque o banco estava extremamente alavancado, a gente vinha de vários anos de muito sucesso, e essa crença de que você é imbatível e não vai ser derrotado é o que acaba te derrotando. Tá? Então, tenha humildade, pé no chão, foco, sempre trabalhando, porque eu acho que nós perdemos algumas dessas características importantes e erramos numa posição que o banco tinha e acabou que o melhor caminho foi vender o banco. Era uma máquina de ganhar dinheiro, era o banco mais temido e mais respeitado do mercado financeiro brasileiro durante seus anos de existência e acabamos vendendo o banco para o Credit Suisse. Bom, e lá fui eu trabalhar para o Credit Suisse, né? Vendemos o banco, tinham 13 sócios que trabalhavam no dia a dia do banco, eu era um dos 13, e esses 13 sócios ficaram acorrentados num contrato onde precisavam entregar um resultado extraordinário nos 3 anos seguintes. Durante o meu tempo no Credit Suisse, eu fui responsável pela integração do Banco Brasileiro com o Banco Internacional. Depois eu voltei para o trading, fui responsável por toda a área de trading local. Isso envolvia juros, bolsa, derivativos e títulos internacionais. Com isso, eu fui promovido para ser responsável por todo o Latin America Fixed Income, quer dizer, a renda fixa de Latin America, e também fiz parte do Local Executive Board do Credit Suisse aqui no Brasil. De novo, eu continuava trabalhando muito, sempre trabalhei muito, mas aconteceu uma coisa extremamente inusitada e inesperada nesses 5 anos que eu fiquei no Credit Suisse. Foi em 2003, eu não estou controlando o tempo, se alguém puder me dar... Tem 5 minutinhos. Então eu vou ter que acelerar muito aqui. Bom, mas eu acho que é importante dizer o que aconteceu. Eu fui para Miami, convidado pelo Credit Suisse, eles sempre faziam os encontros anuais dos Managing Directors do mundo todo, e eu era um dos Managing Directors e fui lá, nós 13 sócios do Garantia, que agora é executivo do Credit Suisse, fomos para o encontro anual dos Managing Directors, e esse ano era em Miami. E aí tinha lá no convite para levar roupas confortáveis, né? Eu não entendi direito, levei no dia seguinte lá já em Miami, falou, amanhã nós vamos sair cedo aqui, 7 horas, todo mundo aqui na recepção, e a área que eu trabalhava aqui de Suíça se separou do grupo todo e fomos lá. Em suma, me levaram para uma escola pública em Miami,
e me perguntaram o que eu ia fazer na escola, se eu queria pintar a parede, cortar grama. Eu falei, pô, eu vim para Miami, num encontro anual de Managing Director para cortar grama numa escola pública, mas eu acho que isso foi, assim, fundamental para despertar algo que estava dentro de mim, que era, eu deveria doar um pouco do meu tempo para ajudar outras pessoas, né? E eu voltei para o Brasil com isso na cabeça, isso sempre me perseguiu muito, e guarda essa informação, eu vou contar uma coisa e vou conectar com essa informação de novo, né? Então, isso foi em 2001, tá? 2003, a gente sai do Credit Suisse, eu e meu sócio da vida toda, que é o Marcelo Medeiros, e montamos a Lanx Capital, tá? Isso em 2003. 2006, nós montamos um private equity chamado DOJ South American Partners, que foi um sucesso. E em 2006, o Jorge Paulo Lemann, aquele mesmo que me deu, né, a oportunidade lá atrás, me ligou e pediu para eu ajudar a mulher dele, chama-se Suzana, na Brascri. Eu falei, Jorge, tudo bem, eu procuro a Suzana. Eu não dei bola, disse que fui tocar minha vida, cheio de trabalho na Lanx. Passou 2 meses, o Jorge Paulo me liga de novo. Pô, Marcelo, você não ligou para a Suzana, ela está aguardando a sua ligação. E o Jorge Paulo fala assim mesmo, né? E eu sempre tive e terei uma dívida de gratidão ao Jorge, fiquei assim extremamente incomodado e imediatamente liguei para a Suzana e fui para a Brascri, que é uma associação para ajudar, uma associação Brasil-Suíça para ajudar, é uma associação assistencialista, e eu fui para lá com a Suzana, passaram-se poucas semanas, eu chamei a Suzana, falei, Suzana, isso aqui nós vamos ficar aqui botando dinheiro, botando trabalho, e infelizmente nós não vamos construir nada. E aí nasce o Proa em 2007, tá? Eu vou pular de 2007 para agora, tá? Porque meu tempo já acabou, eu falo demais, né? Nasceu o Proa em 2007, estamos lá construindo um projeto extraordinário, assim, com uma equipe fantástica, assim, liderada pela Aline, o Fabiano, que eu também estou vendo aqui eu tenho uma telinha aqui especial que eu consigo ver, obviamente não vou lembrar o nome de todo mundo, mas esse é até um erro, está dando alguns nomes, mas a gente tem um time espetacular no Proa, e eu continuei minha atividade empresarial, a gente comprou uma empresa do qual fui CEO durante 10 anos, depois nós montamos a Cambuí Investimentos, com a Cambuí Investimentos, uma sociedade com a família Moreira Salles, que é a família maior acionista do Banco Itaú. Através da Cambuí nós compramos uma participação relevante na Eneva, que é uma empresa de geração de energia. Compramos a Alpargatas, certamente vocês devem conhecer as Havaianas, né? A gente é parte do grupo de controle da Alpargatas. E aí eu queria compartilhar o 5º aprendizado aqui, tá? Trabalhe com quem você admira e quem você possa sempre aprender. Eu acho que esse é um aprendizado assim super importante, tá? Bom, nesse período todo eu tive outros acidentes, continuei sempre competindo e tentando ser vencedor. Acho que tem mais umas 2 ou 3 fotos. Esse foi um dos acidentes, aí um barco passou em cima de mim. Não sei se já estão vendo aí meu pé como é que ficou. A foto seguinte é onde passou a hélice, quase arrancou, um pé de pato aí com onde a hélice passou em cima do meu pé. Também tem uma outra foto aí, seja de pescaria ou eu sempre fui muito competitivo. Esses anos todos eu continuei competindo, fazendo esporte. Esse é um dia bom de pescaria. Eu fui 2 vezes grande campeão nacional também, com criação de cavalos. Acho que tem outras fotos aí também, a gente ganhando os títulos de grande campeonato. Então, assim, eu sempre tentei arrumar equilíbrio entre esporte, trabalho, saúde. E aí eu queria compartilhar um 6º aprendizado, né? Ali é uma maratona que eu corri também, eu corri 3 maratonas, 2 brasileiros de triatlon, fui grande campeão nacional, acho que a foto vocês estão vendo aí, criando cavalo manga larga, isso é muito difícil, tá? Essa é a primeira vez que eu ganhei o grande campeonato, eu e a turma que trabalha comigo. Bom, e aí, mas eu tenho um aprendizado aqui com esses meus acidentes todos, né? Eu caí do cavalo, eu quebrei a bacia, quase fiquei paralítico, botei 2 placas, 8 parafusos,
E isso aí foi um momento também de muita reflexão. Dessa vez eu quase morri mesmo, quer dizer, o barco passou em cima de mim, foi um susto, mas eu tive pouca lesão, mas quando eu quebrei a bacia, realmente foi um negócio muito impactante para mim, tá? Então, o sexto aprendizado cuide do seu corpo e da sua saúde, porque para a gente estar aqui na Terra, a gente vai precisar dele. Esse é o nosso veículo aqui na Terra, é o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar bem do corpo e tem que cuidar da saúde, tá? Bom, eu vendi a empresa, que eu fui CEO, quis fazer algumas mudanças e resolvi voltar a estudar. Eu fui aceito num programa em Stanford chamado Distinguished Career Institute. Então, eu sou um Distinguished Fellow de Stanford. Assim, e foi um ano espetacular que eu passei estudando. Mas como sempre, estudando e trabalhando, continuei conectado aqui com minhas coisas, e hoje uma das reflexões de Stanford é o que eu quero para os meus próximos 40 anos, tá? Uma das conclusões, e eu já estou terminando, a Aline já está me fazendo sinal para parar de falar, uma das conclusões desse meu ano estudando em Stanford, eu tirei 4 conclusões importantes aqui, tá? Que eu quero continuar trabalhando, e vamos lá, em Stanford eu aprendi que eu vou viver até os 100 anos, tá? A chance com tecnologia, medicina, e se eu não tiver mais acidentes, eu com certeza vou passar dos 100 anos. Então, eu tenho 58, eu preciso saber o que eu vou fazer nos meus próximos 42 anos, pelo menos, né? Eu acho que dá para fazer muita coisa. Então, eu defini 4 grandes temas, tá? Primeiro, eu quero continuar trabalhando e ganhando dinheiro, tá? Mas não dinheiro por si só. Assim, eu acho que com dinheiro e com foco e dedicação eu consigo gerar mais impacto e eu vou chegar lá. Então, um dos 4 pilares das 4 coisas que eu quero fazer na minha vida eu quero continuar trabalhando, sim, e ganhando dinheiro com os meus sócios. Tenho maior admiração por eles e tenho o maior prazer de trabalhar com eles. Segundo, eu quero ter mais tempo para mim. Terceiro, eu quero ter mais tempo para minha família. E quarto, eu quero deixar um legado no Brasil, através do PROA, gerando oportunidade para centenas de milhares de jovens, e conto com vocês aí para vocês fazerem a diferença na construção de um país melhor. Então, eu diria que o meu último aprendizado aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é o aprendizado 7. Talvez se eu tivesse tempo para me organizar mais, eu talvez trouxesse outros aprendizados, é que você, quando puder, deve retribuir para a sociedade, né? E em forma de agradecimento de todas as oportunidades e sortes que nós tivemos na vida, né, e que vocês estão tendo, né? Então, quando cada um de vocês puder, e ninguém está pedindo ou cobrando nada para vocês participarem do PROA, em absoluto, a gente não existe essa hipótese, a gente quer que vocês tenham uma oportunidade, mas aqueles que se desenvolverem, tiverem resultado pelo seu esforço e tal, lembre-se que alguém ajudou vocês e não pediu nada em troca. E faça o mesmo por alguém, quando vocês puderem. Então, o 7º aprendizado retribua para a sociedade e se dedique a ajudar os outros quando vocês puderem. Eu vou parar, senão eu tenho muita história para contar aqui, deixar para responder algumas perguntas. Espero que, como eu disse no começo, não consegui me conectar com vocês, porque eu não estou vendo a cara de vocês, então eu não sei quanto que vocês prestaram atenção ou gostaram, mas de qualquer forma eu fui super transparente aqui e tentei compartilhar um pouco da minha história com vocês e estou super aberto aqui para responder qualquer pergunta. Bárbara, eu vou compartilhar um pouquinho contigo. A gente recebeu muitas mensagens aqui e tem muitos elogios, né? Vou ler alguns aqui, né? Sua história realmente é incrível, parabéns. Essas histórias me inspiram a estudar para um dia chegar nesse patamar. E aqui eu tenho várias perguntas, tá, Bárbara? E aqui eu conversei com Fabiana falei, a gente pode ir um pouquinho além, passar, porque tem muitas perguntas boas e eu não quero perder a oportunidade. Tá, deixa eu só te interromper aqui um minutinho. Vai. Eu tinha combinado que eu queria compartilhar O vídeo. um vídeo com todo mundo,
E a gente tem que deixar só um minutinho, eu vou explicar o que é esse vídeo, só para contextualizar aí para quem está nos assistindo. Tá, mas vamos lá, vamos responder as perguntas, só para a gente administrar o tempo aqui. Ô, Bárbara, já estão pedindo uma segunda live aqui, uma parte 2. Bom, eu escolhi algumas, são muitas perguntas, mas eu escolhi algumas. Uma das perguntas que foram feitas, Bárbara, quais foram as maiores dificuldades e como você acha que essas dificuldades te apoiaram a chegar onde você chegou? Bom, eu assim, durante essa nossa conversa aqui rápida, eu mostrei várias situações, né? E eu acho que melhor do que dizer as dificuldades em si, lembrar que a partir das dificuldades é que vocês têm que encontrar força e energia para sair daquela situação, né? E eu sempre encontrei alguma coisa interna que me chamava a fazer algo para sair daquela situação e nunca me entregar, né? O caminho mais fácil é se integrar, se entregar, você entrar em depressão, você achar que é um perdedor. Quantas vezes eu perdi na minha vida? Eu compartilhei com vocês aqui aos 26 anos, se a minha mulher, minha namorada na época, né? Hoje minha mulher está comigo, é mãe dos meus 3 filhos, se ela não me convidasse para sair com os nossos amigos, eu não podia sair, eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para nada, 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 nada. Eu pagava as contas da empresa, sempre honrei com meus compromissos, pagava os salários e não sobrava nada para mim. E se ela não me convidasse para a gente ir jantar com os amigos, ir num barzinho com os amigos, simplesmente eu não podia ir. Então, a coisa mais fácil é eu me penitenciar, para eu sou um fracassado. Isso não, eu falei, poxa, ao contrário, eu falei, eu tenho que arrumar uma forma de sair dessa situação. Eu tenho que ter humildade para entender que esse meu negócio não vai me levar onde eu estou querendo, qual é o meu sonho, não é por aqui. E tive humildade, apesar de ser o 5º melhor aluno da FGV, eu aceitei ser office boy num banco, porque eu acreditava que se eu estivesse num lugar que me desse oportunidade, eu saberia vencer as adversidades e alcançar os meus objetivos. 6 anos depois, eu me tornei sócio do Banco Garantia. Então, Bárbara, excelente. Uma pergunta também que apareceu o senhor tem alguma dica, conselho para nós proanos? poxa, eu dei tantas dicas, dei tantos conselhos, compartilhei tantos aprendizados. Mas uma só, Bárbara, só para a gente... Olha, tomar muito cuidado, tá? Certamente, se você fizer o que você gosta, é muito mais fácil você se desenvolver, você ter sucesso. Mas nem sempre você vai fazer o que você gosta, principalmente no começo de vida. Então, assim, a minha dica para vocês, assim, é tentar pegar algumas referências de vida, tentar entender um pouco das histórias que aconteceram, porque a gente gosta de olhar sempre o final da história, né? Sempre acha, olha que bacana, meus amigos do Rio, olha lá o Marcelo Barbará, pô, tremendo Boa Vida, ficou rico, tá lá em São Paulo, bacana. Ah, é? Mas aos 27 anos, 28 anos, quando eu saí do Rio de Janeiro, e eu vou falar aqui eu não gosto de falar palavrão, mas eu vou falar, tá? Os meus amigos falaram, olha aquele babaca, tá saindo aqui da praia, indo para São Paulo, aquele lugar lá que é uma merda. Desculpa assim, mas assim, todo mundo entende o que eu estou falando. E todos os meus amigos, ninguém deu força. Todos me chamaram de babaca porque eu estava saindo da praia do Rio de Janeiro, onde era um puta velejador, conhecido e tal, para vir trabalhar em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu morava num lugar que eu olhava pela janela, saía fumaça do chão, eu não tinha o que fazer aqui no final de semana, eu lia 5 a 6 jornais todo sábado e todo domingo, eu passava meus finais de semana trabalhando, estudando, porque eu tinha que entender o que eram os mercados para ir para o trading na segunda-feira e ganhar dinheiro. Então, assim, a minha dica é essa, assim, você não vai fazer sempre o que gosta, você tem que seguir qual é o caminho que você acha que vai ter chance de ter maior sucesso e você vai pagar um pedágio. E essa certeza eu tenho. Então a dica é o seguinte: prepare-se para ralar, prepare-se para pagar um pedágio, acredite no seu potencial,
rale muito, estude muito, faça a diferença, que eu tenho certeza que a oportunidade vai passar, você vai saber aproveitá-la e você terá sucesso na busca dos seus objetivos. Bárbara, excelente. Aqui tem uma pergunta bem interessante de um tópico que você tratou. A pergunta é o seguinte: Marcelo, um dos seus ensinamentos é pensar grande e ter ambição. Em outro momento, você conta que tinha tanto dinheiro que comprava coisas que agora você acha um absurdo. Como ter equilíbrio entre esses dois pontos? Ter ambição, mas não deixar que isso suba a cabeça. Tudo é um aprendizado, né? Você, no primeiro momento, é igual doce, né? Você se lambuza todo, né? Depois de um tempo comendo doce, estou lambuzado, você fala, pô, isso aqui está me fazendo mal, eu estou engordando, isso não é bom para a minha saúde, e você começa a controlar, você diminui a quantidade de doce. Se eu continuar comendo doce, eu vou ficar uma baleia de 200 quilos e vou morrer de infarto. Então, acho que acontece a mesma coisa com os bens materiais. Eu tenho uma vida super confortável, eu acho que eu já tenho o suficiente para o resto da minha vida, para os meus filhos. Está na hora de eu devolver parte disso para a sociedade. Então, é, como eu disse, é um aprendizado. Cada um tem o seu momento que vai entender que está se lambuzando demais, né? Mas é, vocês têm muito ainda, vocês estão no começo de vida, vocês nem aprenderam a cozinhar ainda. Eu já estou falando em comer a super torta de, né, com doce de leite, morango. Vem cá, vocês não têm nem a receita, vocês nem compraram o primeiro moranguinho, né? Então, assim, eu acho que quando chegar lá, vocês vão perceber, vocês vão lembrar dessa conversa e vão tomar muito cuidado, até porque na geração de vocês não faz nenhum sentido ostentar, ter bens materiais. Acho que isso é uma coisa mais de uma geração passada, que está se adaptando rapidamente a menos é mais. Tá? Então, eu aos poucos estou me desfazendo de muita coisa que eu tenho, não faz sentido. Acabei de vender uma casa que eu não ia, sabe? Eu estou me desfazendo das coisas porque é só trabalho, é só apurrinhação, não me traz nenhuma alegria adicional e eu tenho muito mais alegria interna de ver, por exemplo, vou contar uma história hoje, tá? Vou contar uma história e desculpa, talvez a gente tenha que estourar um pouquinho o tempo, mas acho que essa história é relevante, tá? Eu Bárbara, tenho, por favor, a gente quer ouvir. tem um jovem, tá? É um jovem, ele é negro, tá? E eu conheci ele há 4 ou 5 anos atrás e resolvi ajudá-lo, tá? Por diversas razões. Ele tinha uma energia infinita, ele tinha o sonho de ser presidente do Brasil, ele tinha valores de formação e valores de morais muito bem estabelecidos e uma capacidade de trabalho, assim, que é inacreditável, tá? Eu hoje sou conselheiro do instituto que ele montou, que é o Instituto FOR, tá? Que tem o programa ProLíder, que desenvolve liderança. Tem algumas centenas de jovens que já passaram por esse programa, e ele, semana passada, foi aprovado no MIT. É inacreditável, esse garoto saiu de São Gonçalo, ele vendia picolé na rua, ele é negro, sabe assim, e a gente sabe que é uma dificuldade a mais, e um dos nossos objetivos aqui é combater isso, é criar diversidade, igualdade de oportunidades, independente de sexo, religião, cor. Eu não quero saber, o cara é bom, o cara tem os valores certos, o cara tem vontade de fazer a diferença. Vamos ajudar esse cara. Não quero saber de onde é que ele veio, se é homem, se é mulher, se é gay, se é. Eu não quero saber. Para mim, isso não tem nenhuma relevância. Eu quero saber do indivíduo. Ele é um ser que vale a pena você investir. E acho que eu acabei de fazer uma doação hoje, não posso nem falar para a Aline, senão ela pede para aumentar a minha alocação no PROA, mas para ajudar o Wellington nesses anos que ele vai passar nos Estados Unidos, no MIT. Lembrando, ele é negro, nasceu numa comunidade carente, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é uma área de alta criminalidade. Ele conseguiu ir para o MIT, tá? Quem não sabe, é uma das melhores universidades do mundo, tá? Então ele merece
que a gente ajude ele, porque ele vai voltar para o Brasil, ele pode ser um político de destaque, ele pode ser várias coisas, e essa experiência vai aumentar a capacidade dele de impactar o mundo e especificamente o Brasil. Então, eu vou ajudar esse jovem, assim como já ajudei vários outros. Bárbara, excelente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é um pouco mais ampla, mas é muito importante também. A pergunta é: você se sente realizado hoje em dia? Você tem uma história que está todo mundo aqui chocado, mas chocado no bom sentido, porque tudo que você faz com maestria. Parece que a derrota é o que te dá mais força para você construir mais coisas. E com tudo isso que você já construiu, com os seus planos dos próximos 40 anos que você já trouxe para a gente, você se sente realizado? Sim e não, tá? Eu tenho uma inquietude muito grande interna, né? E acho que isso me move para frente, né? Eu quero sempre mais, né? Isso é bom e ruim, porque eu estou sempre querendo mais, né? E ontem, por acaso, eu estava assistindo uma live, né? Com 3 pessoas que são da minha geração, e um deles é um cara de muito sucesso, internacional, inclusive, e eu ajudei ele a fazer a primeira transação dele, né? E aí eu fiquei um pouco me sentindo por baixo, né? Porque eu estava vendo aquela live, né? E que aquelas duas, um terceiro eu não conhecia, tá? Conheci ontem, mas 2 eu conhecia muito bem. E no começo da história eu estava numa posição muito mais privilegiada do que eles. E hoje eles, do ponto de vista financeiro, tá? E essa não é uma métrica boa, tá? Mas do ponto de vista financeiro, eles ganharam, montaram um patrimônio muito maior do que o meu. E hoje, empresarialmente também, eles têm uma projeção maior do que a minha projeção empresarial hoje, tá? Assim, pelo menos é o jeito que eu percebo, e aquilo me abateu, né? Eu comentei com minha mulher, falei, poxa, eu parei no tempo. Ela quase me bateu aqui. Eu falei, você está maluco? Você está. Olha quanta coisa você fez na vida, olha quantas pessoas te conhecem, quanta gente te admira, quantas pessoas você ajuda, quantos projetos você está envolvido. Quer dizer, então, de repente, a gente se abate com a coisa errada, né? Assim, com a comparação errada. E aí eu aprendi a desenvolver uma qualidade que eu recomendo a todos vocês, é não ter inveja. Eu não estava fazendo aqueles comentários com inveja, eu estava fazendo aqueles comentários para questão de performance, de comparação de performance. Assim, não, eu não estou invejando o teu lugar de alguém, o teu avião, que um deles tem, eu sei que ele tem, hoje em dia veio para o Brasil com a família e pega o avião particular e vai trabalhar em Nova York. Então ele certamente acumulou um patrimônio maior do que o meu, mas será que isso é relevante? Será que ele é tão querido quanto eu sou? Será que ele tem as conexões que eu tenho? Será que ele está causando o impacto que eu estou causando? Não sei. Também não sei se isso é relevante. Eu acho que no fundo você tem que estar satisfeito internamente. E de vez em quando a gente se esquece disso, né? De vez em quando eu estou me comparando com a pessoa errada, com a situação errada, e faz parte da natureza humana. Ninguém é perfeito, não existe uma regra perfeita assim. As pessoas são seres humanos com fraquezas, né? Então ontem eu me abati porque eu estava vendo uma live que aqui entre nós, eu sou board member do Brasil at Silicon Valley, tá? É, eu ajudei a construir esse negócio e me abati olhando pessoas que eu conheci na juventude, quando eu tinha 20, 28, 29 anos, e que hoje tem uma carreira extraordinária. Eu falei, mas, pô, aqui entre nós, né? Que babaca eu, né? Pô, que isso, pô. E minha mulher aqui, que está comigo, minha grande amiga, assim, é uma pessoa extraordinária, falou assim, você está maluco. E eu depois fiquei com vergonha até, né? De ter tido esse sentimento, ter me abatido, nem que tenha sido por 10 minutos, mas não cabe isso, gente, não cabe. Assim, eu já nem sei qual era a pergunta, eu acabei fazendo um depoimento aqui. Ô, Bárbara, mas é muito importante, né? Porque acho que às vezes, esse ponto que você trouxe, às vezes a Ah, gente perde o foco, né? eu já me lembrei, alguém perguntou se eu me sentia realizado. Você se Sim, sente realizado, isso mesmo. sim, me sinto extremamente realizado, mas às vezes, né, com recaídas, né, achando que eu podia ter feito muito mais. Né? Então, aqui, a dica aqui é o seguinte: não dá para cansar. Vamos embora, vamos embora. Enquanto eu tiver saúde, energia
E agora eu estou num projeto que eu estou animadíssimo, animadíssimo. Estou igual um garoto, trabalhando muitas horas, li quase que um livro inteiro no domingo, um dia lindo lá, de sol. Eu sei que a gente está em pandemia, mas eu assim, focado ali na minha leitura. E eu vou dar um spoiler aqui. A gente quer fazer um projeto de reflorestamento em escala, e o nosso sonho é que a gente possa ver o projeto da Lua. Então, mas não posso dar muito mais detalhes, porque a gente está em construção, tem muita coisa para fazer, e eu vou ficar muito frustrado se eu não conseguir botar isso de pé, mas eu estou convencido que a gente está com um time sensacional, e ninguém faz nada sozinho. Esse é um outro aprendizado. A gente está com um time sensacional, estou com um cientista que foi convidado agora a participar da década de reflorestamento da ONU. Ele vai ser o CEO da companhia. Ele desenvolveu o modelo que foi publicado na Nature. Eu estou assim muito, muito animado. Eu tenho dedicado, assim, diria que boa parte do meu dia nesse projeto. Então, estou sempre tentando me reinventar e fazer. Imagina, gente, se eu tiver um impacto na humanidade porque eu ajudei a reverter o climate change. Se a gente não reverter isso, nós todos morreremos. Não teremos essa terra para viver. Nós, como seres humanos, como humanidade, a gente precisa reverter o que está acontecendo no mundo. E tem gente negando. É um absurdo isso. É um absurdo. Ô, Bárbara, mas a gente tem certeza que você envolvido, isso vai funcionar. Não tenho dúvida disso. Bom, agora aqui o Fabiano, porque você acha que eu que te corto no tempo, mas é o Fabiano que fica me mandando mensagem aqui, falando que você está estourando o tempo. Então, a gente tem várias perguntas. Bárbara, depois a gente te manda todos os comentários, tem muita coisa gostosa para você poder ler. Fabiano, vamos compartilhar então o vídeo? Deixa eu só contextualizar, então. É o seguinte, o que eu tentei mostrar um pouco aqui na minha história é um ser em transformação, né? Um ser que aos 7 anos só queria ter dinheiro, e hoje uma pessoa muito mais preocupada com o mundo e tentar retribuir, né? Assim, então tem uma conexão entre esses dois seres, né? E aí eu já no meu final lá na RB Capital, que é essa companhia que eu fui CEO há muitos anos, eu resolvi compartilhar uma carta que eu tinha escrito para minha filha. Tá? Então, o que vocês vão ver nesse vídeo é um vídeo que todo ano eu fazia uma imersão e falava de coisas de negócio, né? Metas, não sei o quê. E aquele ano, que já foi em 2010, eu tinha passado por uma reflexão interna grande e tinha escrito uma carta para minha filha, dizendo para ela o que eu achava que era importante para ela aprender quando ela tinha 15 anos. E eu resolvi pegar os dizeres da carta e botar num vídeo. Então, o vídeo foi esse momento, nessa reunião, essa imersão. As fotos que aparecem no vídeo têm a ver lá com as pessoas que trabalhavam na empresa, então, mas eu queria que vocês lessem com muita atenção as mensagens que eu escrevi para minha filha, que eu continuo acreditando muito que essas são as coisas importantes na vida. Tá? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o vídeo, tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, pessoal. Pois é, esse ano eu corri 2 meias maratonas e corri 2 maratonas, estive em Paris e Nova York. Vocês não sabem o que é a realização de cruzar uma linha depois de correr 42 quilômetros. Tem muito simbolismo nisso, né? Mas eu acho que a maior maratona que eu corri nesse ano, e essa sim foi a verdadeira maratona, foi no nosso negócio, foi assumir risco, foi estar ali no dia a dia com todos vocês, sabendo como é que nós vamos fazer para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido, mantendo alto padrão de ética, que é fundamental para um sucesso, para você poder olhar as pessoas de cara, sem nunca ter que baixar a cabeça. Quer dizer, eu acho que essa foi a verdadeira maratona, acho que todos nós corremos ela juntos, e independente do tempo de cada um nessa maratona, o importante é que todos nós cruzamos a linha de chegada. E acho que vocês, se não sentiram, deveriam estar sentindo a emoção de cruzar uma linha de chegada depois de 42 quilômetros.
essa foi a verdadeira maratona. Bom, Bárbara, queria super te agradecer. Hoje foi uma aula mesmo, muitos ensinamentos. É uma pena que o nosso tempo aqui é restrito, a gente não consegue falar tudo. Proanos, acho que nada melhor do que depois de ouvir tudo isso, entender que a gente tem muitos desafios pela frente, mas o percurso vale a pena. E a gente está aqui do Proa, vocês sabem, sempre à disposição. Então, queria agradecer, Bárbara, pelas palavras, desejar a vocês uma excelente noite, lembrando que tem atividade na plataforma e que o trabalho de vocês, o resultado do que vocês construírem agora, vai ser o resultado no futuro. Fabiano, você quer falar mais alguma coisinha? O pessoal perguntou se a live fica gravada. A gente depois vai publicar esse conteúdo na plataforma para quem quiser assistir, reassistir. Esse é o tipo de conteúdo que, sem dúvida, vale a pena ver muitas vezes, tomar nota. Tenho certeza que muitas das perguntas estão na fala do Bárbara, que durante a fala aqui talvez não tenham conseguido anotar tudo, então daqui a pouquinho isso aqui vai estar na plataforma, espero que vocês aproveitem tanto quanto a gente aproveitou, né? A gente recebeu muitas mensagens aqui do time do Proa, gente que assistiu, que aproveitou muito todas essas dicas, toda essa experiência que o Bárbara compartilhou conosco. Para a gente fechar, Bárbara, quer deixar uma última mensagem? A gente fecha com você, o Vitor. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Acho que o privilegiado aqui sou eu de poder estar com todo esse time do Proa para construir esse sonho. E queria aqui jogar um pouco de responsabilidade em cima dos proanos, né? Eles estão tendo uma oportunidade de vida, espero que saibam aproveitar e não se esqueçam de um dia, se vocês puderem, também ajudar o próximo, tá bom? E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, espero que vocês também tenham gostado, tá? Um beijo em todos e a gente vai se ver em breve novamente, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo. Boa noite. Tchau, pessoal.